Boa tarde a todos vocês que nos acompanham a cada sexta-feira na nossa web rádio aqui da Igreja Presbiteriana da Lapa. Muito obrigado, porque sabemos que a cada sexta-feira você está conosco para falarmos a respeito de assuntos concernentes à Igreja de Cristo, o corpo de Cristo, o reino de Deus. Hoje nós não teremos nosso pastor, o reverendo Sérgio, que está em gozo de férias, e eu mando um grande abraço para ele. Pastor, aproveite as suas férias, descanse com a sua família. E você que está nos acompanhando, nós teremos hoje um programa com um tema especial, um tema importante para a minha vida, para a sua vida, para a vida da igreja, do corpo de Cristo. O nosso tema de hoje é sobre capelania. E nós temos alguém muito especial, uma serva do Senhor, que tem servido a Deus neste campo tão grandioso, que é o campo da área da capelania, não somente capelania hospitalar, mas outras capelanias que nós vamos ouvi-la ao longo do nosso programa. Então é com muita alegria, com muito prazer, que eu gostaria de chamar a nossa irmã Eleni Vassão, de Paula Aitken. Boa tarde, Eleni. Boa tarde, Alberto. Que bom estar aqui com você. Muito prazer mesmo. É uma alegria para nós, minha irmã. Uma alegria, um prazer, uma honra estar com a irmã no dia de hoje e podermos trazer esta mensagem àqueles que estão nos acompanhando de casa. Eleni, eu gostaria que você pudesse falar um pouco da sua história. Sabe, algumas semanas atrás, uma irmã da igreja me chamou nos corredores da igreja para mostrar uma foto histórica. Nós estamos no tempo do centenário da Igreja da Lapa. Ela mostrou a foto e ela disse: pastor, sabe quem é esse bebezinho aqui? Aí eu disse: não sei. Eleni Vassão. Então, a nossa primeira pergunta, minha querida irmã, nos fala um pouco da sua história com a Igreja da Lapa. A Igreja da Lapa, Eleni, nos últimos 3 anos, nos últimos 4, 5 anos, tem crescido bastante. Nós recebemos, só nos últimos 2 anos, 120 novos membros. Pessoas que estão se achegando à igreja, jovens casais, adolescentes, famílias inteiras. Só esse ano nós já recebemos quase 60 pessoas, ou seja, nós temos aí quase que uma igreja nova. Os membros antigos da Lapa, eles estão, pastor, são muitas pessoas novas e, por certo, elas não conhecem talvez a irmã e também não conhecem o ministério de capelania que a irmã vem desenvolvendo ao longo das décadas. Então, a minha primeira pergunta para você, Eleni, fala um pouquinho da sua história com a Igreja da Lapa. Pois é, Alberto, eu realmente nasci na Igreja da Lapa. Os meus pais eram membros dessa igreja. Meu avô, tio-avô, também, reverendo Amantino Vassão, pastoreou a igreja durante alguns anos. E foi muito boa a experiência de ter ido à Lapa alguns anos atrás, talvez 1 ou 2 anos, e dar uma aula na escola dominical. E foi muito interessante, porque várias pessoas vieram e falaram assim: nossa, nós vimos você quando você era um bebê ainda. E realmente é tão bom poder encontrar irmãos que estão com bastante idade. Eu estou com 70 anos e encontrei pessoas que me viram como bebê ainda, então imagine. Meu pai era presbítero da Igreja da Lapa, regente do coral geral, depois ele fez um coral dos veteranos. Eu comecei a cantar no coral quando a minha mãe organizou o coral infantil da Igreja da Lapa. Eu estava com 4 ou 5 anos. Lembro na época da Maju, que estava como pianista acompanhando o coral infantil, ela estava com 15 anos, foi tão interessante. Então, nós crescemos aí na Lapa, meu irmão e eu pude participar de todas as programações e também todas
todos os departamentos da Igreja da Lapa. Por exemplo, quando eu participei da União das Crianças, eu não lembro mais como é a sigla agora, da União dos Adolescentes, eu fui presidente durante algum tempo. Depois da Mocidade, eu dirigi o departamento espiritual da Mocidade durante uns bons anos e fazia toda a liturgia do culto com os pastores. Então, nessa época, era o reverendo José Cássio Martins e o reverendo Jonas depois também. E também comecei a cantar no coral da Lapa aos 14 anos de idade. E aí que eu comecei a descobrir o que era capelania hospitalar. Porque nós cantávamos no hospital, andando pelos corredores do Hospital das Clínicas de São Paulo, todo final de ano, época de Natal. Então, entrávamos em vários setores, pronto-socorro, setor de queimados, UTIs, e eu via o sofrimento daqueles pacientes e, ao mesmo tempo, o conforto, a paz, a segurança que eles adquiriam por ouvir, através da música, a palavra de Deus. Aquilo fazia bem para a alma deles e fazia bem para a minha alma também. E nessa época, nós começamos também os cultos na psiquiatria do Hospital das Clínicas. Eram mais ou menos 80, 100 pacientes hospitalizados. E aos 18 anos eu assumi a direção desse trabalho na psiquiatria. E depois de alguns anos eu vim a ser capelã do hospital. Então, assim, tem muita história aí na Lapa. Lá eu me encontrei ainda quando eu fui estar no culto do aniversário dos 100 anos e me voltando à Igreja da Lapa como membro agora, encontrei a Eide, organista, e ela foi minha professora de piano quando eu estava com 10 anos, acho que dos 7 Uau. aos 10 anos de idade. Que coisa! Então tem muita história, muito bom estar de novo na Lapa. Que bênção, Eleni. Uau, eu não conhecia esta origem, digamos, deste ministério tão lindo. Irmãos, vocês que nos acompanham e que nos acompanharão, Deus tem usado esta irmã Elenivação ao longo de mais de 40 anos de um ministério belíssimo que alcança hospitais não somente no nosso país, mas até mesmo em outros países. Nós vamos assistir um vídeo daqui a pouco e você vai conhecer um pouco mais desse ministério que tem abençoado a vida de tanta gente. Mas Eleni, eu não sabia dessa nascente, desse nascedouro ali na sua infância na Igreja da Lapa. Então, me fale, digamos, o chamado que você sentiu no seu coração para desenvolver esse trabalho de capelania, nasceu nesta época, é isso mesmo? Isso mesmo. Sabe que mesmo eu sendo filha, neta, bisneta de crentes, eu vinha realmente compreender o Evangelho, aceitar a Cristo como meu Salvador aos 13 anos, um acampamento da Palavra da Vida, através da Sati, Júlia Mita, uma missionária que estava começando o seu ministério naquela época. E quando eu vim, então, eu recebi realmente um chamado de Deus para o campo missionário nessa época. Mas eu não sabia bem o que era o campo missionário. Tudo que eu tinha ouvido até os 13 anos de idade na Igreja da Lapa eram testemunhos de missionários entre os índios, entre povos bastante hostis ao Evangelho. E eu pensava, meu Deus... E vinha à minha mente a imagem de um missionário indo de navio num lugar muito distante, outro país, outra cultura, e eu pensava, pai, não é isso, será que o senhor tem isso para mim? Eu não sou tão espiritual assim, para ir para um lugar tão distante assim. A outra imagem que me vinha
era um missionário numa canoa quase furada, muito frágil, no meio do rio Amazonas, e estava fugindo de índios canibais que estavam atacando flechas nele, e também estava rodeado de jacarés e piranhas. E eu falava, Uau. Deus, será que o Senhor quer isso para mim? Também não tenho isso no coração. E eu fiquei esperando, Senhor, qual é o campo missionário que o Senhor tem para mim? Eu sempre sonhei em estar dentro de hospitais, porque desde pequena eu folheava os livros de medicina do meu tio Carlos Patrício, de Rio Claro. Depois ele ficou muitos anos dirigindo o hospital lá de Goiânia, hospital evangélico também, e lá de Rio Verde. E eu falava, Deus, mas nossa, medicina, eu vou ter que largar tudo. Eu não posso nem me casar, nem ter filhos, porque eu vou ficar no hospital o tempo todo. Mas se eu fizer psicologia hospitalar, se eu fizer enfermagem, mas eu ficava muito confusa. Eu só sabia que eu queria estar dentro do hospital. E quando o coral começou a cantar dentro do Hospital das Clínicas, foi um achado para mim. Então, depois de alguns anos, quando eu já estava casada, com 4 filhos, o meu filho Uau. menor estava com 1 ano, eu descobri que existia um curso de capelania hospitalar dado pelo pastor Marcos Petriage no Hospital das Clínicas. Mas esse curso era dado só para alunos do último ano da Faculdade Teológica Batista. Eu não estava fazendo teologia e não era batista. Como é que eu vou fazer? Ele deu uma ajeitadinha para mim. Ok, então você vai para o seminário Palavra da Vida. E você estando em curso lá, você pode fazer o curso de capelania. Foi isso que eu fiz e comecei, então, a trabalhar dentro do Hospital das Clínicas em treinamento. Isso foi em Uau. 1982, faz algum tempinho já. Algum tempinho. Que coisa maravilhosa. Aquilo que teve uma semente naquela época de juventude, de adolescência, foi amadurecendo. E é tão interessante, né, Eleni, como Deus faz as coisas. Às vezes a pessoa entende que o chamado vai vir já num pacote, num combo, tudo bem explicadinho, tudo bem claro, todas as direções, mas Deus usa a vida da igreja, os ministérios, e como isso foi estando mais claro, cada dia mais, né? Isso foi o que eu entendi a respeito da sua trajetória até chegar no Seminário Palavra da Vida, até participar deste treinamento em capelania. Irmãos, esta é uma breve história. Por certo, Eleni poderia ficar horas e horas falando a respeito de tudo que Deus fez e de como Deus conduziu a vida dela. Mas esse ministério, ele começou a caminhar a curtos passos, mas os passos foram enlarguecendo. E esse ministério tomou asas e começou a voar. E a coisa começou a crescer e tomar uma proporção muito grande, alcançar muitas pessoas. Para a honra e glória do nosso Deus, esse ministério tornou-se uma associação de capelania na saúde. Então, eu gostaria de agora dar um salto, né? Dar um salto aí na história e entender, Eleni, como funciona o trabalho da ACS. O que ela tem feito em termos de capelania hospitalar, empresarial, capelania em desastres. Conta para nós um pouco aí deste trabalho belíssimo da ACS. Sabe, eu pude fundar 2 associações. Quando eu era capelã do HC, eu também, depois de 7 anos de ministério ali, fui procurada pelos Gideões para que eu os ajudasse a entrar, para que eles pudessem entrar no Hospital Emílio Ribas, que era referência de AIDS. E eu fui entrar e eles me pediram para começar a capelania lá também.
Então, fui tendo experiências novas, com um público totalmente diferente. Eu não estava acostumada a lidar naquela época, principalmente com prostitutas, travestis, garotos de programa, usuários de drogas e pessoal da pesada que vinha das prisões para tratamento ali também. E eu fui aprendendo e fui colocando no papel, naquela época, tudo que eu estava aprendendo para que pudesse multiplicar esse conhecimento e poder participar e preparar muitos outros capelães e visitadores para hospitais de todo o Brasil e do mundo. Com a criação dessas duas associações, então, uma delas ficou como Associação de Capelania na Saúde, com o propósito de educar e de começar a organizar capelanias nos hospitais e também de publicar livros. A outra se tornou a IBA, Instituto Beneficente Aconchego, e eu pude organizar, então, o projeto para fazermos a Casa do Aconchego. É uma casa que fica a 2 quarteirões do Hospital das Clínicas, do Emílio Ribas, do Itaci, e ali nós acolhemos as mães que vêm de todo o país ou de toda a América Latina com filhos, com crianças em estado muito grave. Alguns não têm mais qualquer tratamento na sua região, outros estão ali para transplantes, outros ainda muito queimados, precisando de tratamentos especiais, e aí nós os acolhemos ali e hospedamos gratuitamente durante todo o tempo de tratamento. Então, hoje é um projeto muito grande que você pode assim visitar, apoiar, ajudar de várias maneiras, porque é lindo, é muito lindo. E, em paralelo, a Associação de Capelania na Saúde, então foi abrindo novas frentes e preparando capelães para quase todos os estados do Brasil e para 13 países também. Me lembro quando nós fomos, Gavin e eu, meu maridão, era um pastor missionário americano no Brasil há 60 anos, e nós fomos para Angola para dar um curso, um treinamento de um mês sobre teologia, e capelania estava dentro, para líderes de toda Angola. E foi fascinante estar ali com aqueles irmãos, podendo compartilhar aquilo que a gente estava aprendendo e ver como eles poderiam aplicar naquela cultura, visitar os hospitais também e começar um trabalho ali, ou incentivar o que já estava sendo feito em pequenas medidas. E daí eu fui colocando isso, como eu falei, no papel. E eu conto isso porque o meu propósito sempre foi glorificar o Senhor e multiplicar o ensino, fazer com que alcançasse mais pessoas, para que tivéssemos mais gente trabalhando nos hospitais. Com isso, eu falo que eu não sou escritora, eu falo que eu sou fofoqueira de Deus. Ele vai fazendo e eu só vou contando para todo mundo, espalhando o máximo que eu posso. Eu já estou com 43 livros publicados, e este último agora, penúltimo, eu fiz com a minha netinha, Ruth. Eu estou com câncer, estou já no 3º câncer, fiquei com um tempo bem isolada agora, um transplante de medula foi necessário, um isolamento prolongado. Enquanto isso, a minha netinha de 9 anos, na Alemanha, estava também com câncer. E eu não podia fazer nada, eu não podia ir até ela, ela não podia vir até mim, a gente só podia conversar à distância. Mas eu fiquei pensando, Deus, como é que eu posso fazer para que as crianças nos hospitais, os adolescentes, possam ser atingidos pela palavra. As crianças que estão sofrendo, mas de uma maneira tão pessoal, tão íntima, porque está vindo de uma criança que está sofrendo. Então eu comecei a conversar com ela e comecei a escrever. E uma amiga
Alice Gotardello Delage foi ilustrando, fazendo as pinturas em todo o livro. E nós lançamos agora, há quase 2 semanas, o livro que se chama O Colar da Coragem, onde cada procedimento médico que ela fazia, ela ganhava uma pedrinha diferente. E ela foi incentivada pela enfermagem a ir colocando num fio de nylon. Ela foi fazendo os procedimentos e colocando ali. Mas ela ficou pensando, nossa, para quê? Só para eu lembrar de tanta dor, isolamento, período longe da escola, dos amigos, da ginástica, do balé, de tudo. Isso só vai me trazer amargura. E nós começamos a transformar cada uma dessas pérolas num texto bíblico, mostrando o amor, a fidelidade, a graça do Senhor. E então o colar dela, hoje ela está com 11 anos. O colar tem 4 metros de tantos procedimentos que ela fez. Mas com isso nós também temos usado agora nos hospitais aqui no Brasil, e também está acabando de ser traduzido na Alemanha para que ela possa entregar nos hospitais para crianças e adolescentes também. Então, assim, o Ministério de Capelania é enorme. Eu estou falando só da área hospitalar, que inclui a visitação diária. A capelania não é uma visitação pastoral. Pode incluir a visitação pastoral, que é esporádica, é pontual. Mas a capelania tem uma sala em cada hospital onde atua. E o serviço, a assistência é diária. Nós visitamos todos os pacientes da UTI, dos isolamentos, pacientes em cuidados paliativos, pacientes psiquiátricos, e também cuidamos dos profissionais da saúde, porque eles precisam conhecer a Cristo também. Lidamos com música através dos corais das igrejas, como eu aprendi na Igreja da Lapa, com artesanato no leito e para os profissionais da saúde, devocionais para esses profissionais e uma porção de atividades, além de literatura específica para ser entregue no leito a leito e diante de cada assunto abordado pelo paciente. Nós temos aquela literatura que vai ajudá-lo também. Então, assim, é muita coisa e é feita todos os dias e por uma equipe muito bem treinada, muito bem capacitada e amorosa, cheia de compaixão. E durante algum tempo eu pude fazer capelania também na empresa do meu pai. Meu pai tinha uma indústria que ele criou e durante 40 e poucos anos ele pôde administrar ali, e eu pude estar dando palestras para os profissionais da saúde, para os profissionais da empresa e evangelizando-os. E em seguida, aqueles que se convertiam iam trabalhando com os outros funcionários e também nós pudemos treiná-los basicamente em aconselhamento bíblico. Então, eles foram maravilhosos no trabalho que eles fizeram. Daqui a pouquinho eu conto mais para vocês sobre outras áreas de capelania. Nós começamos pelo CPC, Conselho Presbiteriano de Capelania do Supremo Concílio da Igreja Presbiteriana do Brasil. Que maravilha, Eleni, ouvir todo esse trabalho formidável, maravilhoso, mas nós temos uma surpresa, um vídeo surpresa para aqueles que estão nos acompanhando. Nós, então, pegamos um vídeo institucional da Associação de Capelania na Saúde e nós queremos agora apresentar esse vídeo que vai mostrar ao vivo a atuação dos capelães nesse ministério tão belo. Solta aí, Duílio, o nosso vídeo. A maioria das pessoas não gosta de hospitais e prefere ficar longe das doenças e preocupações que existem nesses locais. Mas Eleni Vassão passa boa parte do dia em lugares assim. Ela é uma capelã hospitalar. Nós integramos o atendimento médico hospitalar com a medicina da alma.
Diariamente ela leva a palavra de Deus para pacientes, seus familiares e para as equipes médicas. Um trabalho que faz há mais de 30 anos. Nós estamos diariamente, leito a leito, conversando com o paciente, dando ouvidos principalmente a esse paciente e levando-o a conhecer intimamente a Deus. O resultado é tão lindo, participar do processo, do trabalho de Deus na vida das pessoas é tão gratificante que isso dá cor à minha vida. Essa é uma vocação que Eleni segue desde jovem. Ela percebeu que hospitais são grandes campos missionários. Estão sempre repletos de pessoas que, além da cura, esperam uma palavra de consolo. Era interessante descobrir que não era o ferimento do corpo, os tumores, o que mais incomodava essas pessoas, mas a revisão de vida que eles faziam quando eles estavam ali naquele leito, na horizontal, e só tinham uma direção para olhar para cima. E eu senti fortemente que Deus estava me chamando para a área missionária. Quem a vê nos hospitais, com sua voz tranquila e seus gestos de carinho, não faz ideia de quantas vidas ela transforma. Porque ela estudou muito para ser capelã e também se dedicou para fazer aquele chamado de Deus dar frutos. Hoje eu sou capelã em 9 hospitais, capelã titular. Tenho uma equipe em cada um desses hospitais de capelães e visitadores hospitalares. Hoje, ela também é autora de livros, participa de eventos e ministra cursos para formar novas gerações de capelães e visitadores. São inúmeras pessoas que atuam em mais de 230 hospitais, levando sempre a mesma palavra de esperança para cada paciente. Nós temos que pedir licença para entrar, ver como estão as dores da alma dele, dando ouvidos, captando com toda a sensibilidade quais são as aflições maiores e então pedindo licença para oferecer a eles o que Deus pode fazer. E Eleni também é membro da Igreja Presbiteriana do Brasil, onde tem o apoio firme na palavra de Deus para o seu trabalho. Eu creio que a Igreja Presbiteriana tem sido fiel na pregação do Evangelho de Cristo. E eu creio que um diferencial é que os presbiterianos são cuidadosos na maneira de abordar as pessoas. Não abordam com agressividade, nem invadindo o espaço. Ela também tem o apoio de uma família que está sempre ao seu lado. Ela tem sido não somente abençoada, ela tem nos abençoado acima de tudo. É por isso que Eleni está sempre sorrindo. Ela tem uma vida com um propósito, uma fé genuína. E sabe que Jesus trouxe luz e salvação para ela e seus pacientes. Ele deu a sua vida no meu lugar para que eu tivesse vida, perdão de pecados, paz com Deus e a certeza de uma vida eterna no céu. E por isso, a minha vida hoje é para glorificar o nome do Senhor. Que bênção, que ministério abençoador, abençoado por Deus. Eleni, depois de ver esse vídeo, de ouvir você, alguém pode pensar em casa, o que eu faço para ser um capelão? Nos fale sobre o processo de treinamento, aquela pessoa que nos ouviu, foi tocada e tem ali um chamado do Senhor, eu quero ser um capelão, eu quero ser uma capelã. Qual é o processo de treinamento hoje para se tornar um capelão hospitalar? Ótima pergunta e muito necessária, porque nós precisamos de capelães, de visitadores, de treinadores, mas nós somos super exigentes nesse preparo.
porque nós estamos protegendo o hospital onde nós estamos entrando e também o paciente, a pessoa que está ali incapacitada de reagir, de gritar, de chorar diante de um atendimento agressivo. E muitas vezes as pessoas querem levar a igreja para dentro do hospital ou como elas agem dentro da sua igreja, mas nós estamos entrando num ambiente que não é religioso. Estamos entrando num local onde as pessoas foram pegas de surpresa por um acidente, por uma tentativa de suicídio, às vezes. Famílias estão sofrendo demais e os profissionais da saúde olham com descaso, às vezes, para os evangélicos, porque têm ouvido coisas absurdas. Então, nós fazemos questão de aprender muito com o profissional da saúde e entrar com muito respeito, cuidado e ética, sem perder o foco de apresentar o Evangelho de Cristo. Mas isso pode ser feito em pouco tempo para um paciente que está à morte, ou um paciente que está na UTI, ou por semanas a gente vai desenvolvendo esse relacionamento com esse paciente e respeitando os seus limites, o seu tempo de parar e falar, não quero mais ouvir hoje, estou cansado, estou com muita dor, e nós vamos aos poucos, no ritmo dele, porque nós sabemos que o Senhor é o melhor, o maior interessado em tê-lo como filho. Então, como é que a gente faz esse treinamento? Primeiro, nós temos cursos em EAD. Se você entrar lá no nosso site, capelanianasaude.org.br, você vai descobrir que nós temos um curso EAD de capelania hospitalar nível 1, e são muitas aulas, mas muito breves, 12 minutos. Nós gravamos em estúdio, está muito bem feita toda a programação, e assim, depois que você terminar esse curso nível 1, você poderá, se desejar, passar por uma entrevista, a leitura de vários livros, questionários, testemunho pessoal, carta de recomendação do pastor, cartas de referência, e tendo sido aprovado nessa entrevista com todos os documentos, então nós vamos passar você por um treinamento prático, individual e supervisionado, um aluno e um capelão ou um treinador. Isso na prática, no leito a leito. Você vai ter um guia didático de treinamento, um GDT, e você vai ter tarefas para fazer de um encontro para o outro. Depois que você terminar as 48 horas de treinamento prático, então você vai fazer parte da equipe, se for aprovado, e dar continuidade ao seu trabalho. Depois nós temos o nível 2, que tem por EAD, Capelania no Sofrimento, onde nós entramos mais a fundo em cuidados paliativos, pacientes em final de vida, como lidar com eles, com os seus familiares e com os profissionais da saúde. Aconselhamento bíblico avançado, como lidar com pacientes psiquiátricos graves. Nós estamos entrando dentro do setor de psiquiatria, então temos que saber como nos portar ali, como aconselhar a cada paciente, como promover os cultos, que são um estilo totalmente diferente dentro desse setor, que tem que ser breves, objetivos, com um tema só. Como lidar com pacientes no pronto-socorro, como lidar com cada setor do hospital, mas cada pessoa em especial, e como fazer parte da equipe de saúde. Então, esse nível 2 vai abranger as áreas de queimados, UTIs de queimados, UTI geral, cuidados paliativos, questões de bioética em final de vida e o aconselhamento bíblico avançado. Depois disso, então, atuando nesses setores, nós vamos estar dando o nível 3 em vários congressos e cursos e preparando essa pessoa para ser um capelão hospitalar
que vai estar dirigindo uma capelania. Mas, enquanto isso, a pessoa ela é uma visitadora, ela pode se tornar uma treinadora e depois uma capelã. Esse capelão também tem vários níveis, começa como capelão júnior e vai até capelão master. A carga geral, total, de preparo para ser um capelão, então, sênior, é de 1.200 horas de treinamento, Uau. de leituras de livros e muito trabalho. Por que tudo isso? Nós poderíamos fazer um curso muito breve, como muitos estão fazendo. Um curso em um dia, dão 7 áreas de capelania, né? Empresarial, em desastres, em escolas e muitas áreas. Mas nós queremos qualidade. Queremos que a pessoa se sinta realmente bem capacitada, que ela vai ter que lidar com questões dificílimas. E se ela não estiver pronta, ela vai envergonhar o nome de Cristo, além de ser uma vergonha para ela mesma, e vai criar barreiras enormes para a entrada de qualquer outro cristão dentro de um hospital. Então, esse é o nosso empenho. E os livros vão acontecendo em meio a tudo isso. Tivemos agora no mês de maio, e eu, assim, agradeci muito a Deus por estar viva depois de um tratamento agressivo contra o meu câncer e poder fazer esse congresso no Mackenzie. Eu organizo alguns congressos na área de saúde e aconselhamento bíblico para o Mackenzie também. Sou parte da chancelaria do Mackenzie. E ali nós pudemos trazer 30 profissionais da saúde cristãos que têm feito uma abordagem bíblica durante o seu atendimento de saúde. Porque não é só a gastrite, só a depressão, só alguma coisa que possa ser tratada com medicamentos. Mas por trás de tudo isso tem alguns problemas da alma que podem estar gerando ou complicando todos esses problemas. Então, por isso, nós estamos instrumentalizando também, através desse congresso, que logo também estará no nosso site, os profissionais da saúde de qualquer área para poderem cuidar integralmente dos seus pacientes. Com isso, saiu um livro em e-book, que já está ali ao seu alcance pela editora Cultura Cristã, e o livro impresso sairá no mês de outubro agora pela editora Cultura Cristã também. Maravilha, maravilha saber de todo esse processo, de toda a seriedade, de toda a dedicação de pessoas que têm se empenhado no treinamento. Eu mesmo tive o privilégio de participar de já 2 congressos organizados pela Eleni, sendo um dos vários palestrantes profissionais da saúde, e nós temos visto a seriedade e a dedicação desta associação, deste ministério, no treinamento e no preparo para que realmente nós possamos honrar a Cristo em tudo o que fazemos. Eleni, eu gostaria, neste momento, de te perguntar a respeito da tua experiência, né? Você tem caminhado já há décadas, tem visto, né, o poder de Deus e como o Evangelho traz a esperança àqueles no leito da enfermidade, o cuidados paliativos com aqueles que estão diante da morte. E nos fala um pouco desta experiência. Obviamente você não... É muita coisa para falar em alguns minutos, mas o que tem sido para você caminhar ao longo de décadas, sendo usada por Deus, desde aquele chamado, lá naqueles eventos, né, do coro aqui da Lapa, no Hospital das Clínicas, e começando a perceber Deus tocando no seu coração. O que tem sido esse ministério na sua vida? O que você poderia falar para nós nesse instante? Este ministério tem marcado a minha vida de uma maneira profunda.
Agora, nesses últimos 2 anos que eu tenho experimentado câncer de maneira mais agressiva, presente, exigindo transplante de medula, internação e tratamentos quimioterápicos, perda de cabelo e uma porção de coisas, eu tenho me lembrado de vários pacientes que eu atendi e tenho me lembrado também de reações deles e da palavra que eu pude levar a eles. Mas eu tenho sentido necessidade de me aprofundar ainda mais na palavra, para que eu possa ser ainda mais útil nas mãos do Senhor, no sentido assim, se o Senhor quiser me curar, me dar mais tempo de vida e continuar me usando nos hospitais, eu vou ficar muito feliz. Mas se o Senhor quiser me levar também, eu não vou barganhar. Eu sei que o Senhor tem todo o poder para fazer o que quiser. Então, eu estou tranquila nas tuas mãos. E eu me lembro eu quero trazer duas pessoas que foram muito marcantes, ou 3 talvez. Primeiro, no segundo ano de ministério, que eu tinha tempo só para ver mais um paciente no prédio da ortopedia naquele dia, porque eu tinha que buscar os meus filhos na escola. Meu pequenininho tinha ficado dormindo em casa, tinha uma funcionária muito preciosa que cuidava quando eu estava no hospital, mas eu levava as crianças na escola, ia para o hospital e daí ia buscá-los e almoçar com eles e ficar tarde e noite com eles. E eu falei, Senhor, eu só tenho tempo para ver mais um paciente. E nesse prédio do hospital, nós temos mais de 100. Por favor, eu preciso que o Senhor esteja me dirigindo. Ele me mostrou um rapaz, estava com 18 anos, e ele estava com os olhos muito vermelhos de tanto chorar. E eu cheguei perto dele, perguntei o nome dele, ele falou, meu nome é Josué, mas o meu apelido é Branco Dinamite. E ele foi me contando que a sua avó evangélica havia dado o seu nome, mas que ele, criado na rua, havia se envolvido com as drogas, com o tráfico, e ele era alguém muito agressivo. Ele havia levado um tiro que havia passado entre coração e pulmão, lesado a medula, e ele estava tetraplégico e depois paraplégico. Naquele momento eu pude ir ouvindo, apresentando o evangelho para ele, enxugando as suas lágrimas. Ele aceitou a Cristo como Salvador e ali eu comecei a discipulá-lo por 4 meses. E eu falei, Branco, quando você for para casa, eu quero que você vá lá em casa, porque eu estou começando um trabalho com os vizinhos de estudo bíblico. Descobri que ele morava muito perto da minha casa, fui buscá-lo e a partir daquele dia ele começou a levar toda a quadrilha dele para minha casa. E foi um trabalho dificílimo. Tínhamos 40, 50 pessoas por noite lá em casa, era sempre sexta-feira à noite. Mas aqueles jovens se tornaram tão amigos, me chamavam de mãe e estavam lá em casa durante a semana toda. Daí apareceu uma bruxa, os filhos dela, depois apareceram várias outras pessoas, seminaristas que queriam ver de perto o que estava acontecendo. E hoje tem muitos pastores que vieram dessa turma do Branco Dinamite. Outra pessoa que eu gosto muito de lembrar, um dos livros eu escrevi junto com ele, o livro se chama Esperança para Viver e para Partir. Eu, como parte da capelania ali do Mackenzie, um dia fui como funcionária passar pelo exame médico. Era um novo médico que eu não conhecia. Eu sabia que ele tinha se inscrito no curso de capelania, mas não tinha podido ir. E quando acabou a consulta, ele falou assim, Eleni, agora vamos fazer o seguinte, nós vamos trocar de lugar. Agora eu sou o paciente e você vai cuidar de mim. E ele me contou, eu estou com 40 anos, tenho 4 filhos e descobri que eu estou com câncer. Eu sou médico, cirurgião, anestesista e paliativista
e eu tô rindo, mas eu não tenho quem cuide de mim, da minha alma. Eu preciso que você esteja andando comigo e me ajudando a lidar com os meus filhos ainda pequenos, minha esposa, meu pai é pastor presbiteriano também, está sofrendo muito, a minha mãe, e eu quero que você, por favor, me ajude. E então eu comecei a cuidar dele, e isso durou 2 anos e pouco. E ele me mandava e-mails de madrugada, compartilhava comigo o resultado de cada exame, eu ia com ele ao consultório muitas vezes, ele foi fazer palestras no Hospital Cruz Azul, onde eu estava dirigindo a capelania, e estava implantando o serviço de cuidados paliativos e treinando todos os profissionais da saúde para isso também, e ele como paciente de cuidados paliativos e também médico paliativista, foi de uma preciosidade enorme na ministração dessa palestra e no compartilhar do Evangelho de maneira muito aberta. Foi lindo. Nós escrevemos esse livro porque ele queria que muitos de seus colegas pudessem ouvir de Cristo através da vida dele também, antes que ele pudesse partir. Então, assim, gente, tem tanta experiência linda. E a gente só vai crescendo. Nossa, como Deus é lindo, como Deus é tremendo, como Ele pode fazer tantas coisas. E assim, não só acompanhar essas pessoas até a morte, mas também ver algumas pessoas curadas de maneira que só o Deus soberano sabe qual o propósito, mas elas continuam vivas. Algumas, os médicos falaram, por favor, eu quero que você prepare esse paciente para a morte, porque ele não tem mais nada a ser feito por ele. E tempos depois, semanas depois, o paciente estava bem, melhorando a cada dia, e o médico dele havia tido um infarto e havia falecido. Então, assim, quantas surpresas que só Deus pode fazer mesmo. Que bênção ouvir estas duas experiências, eu creio que de centenas, para não dizer milhares de experiências, de boas conversas que o Senhor te deu a oportunidade de ter ali de leito em leito. E é muito tocante, é muito impactante essa mensagem. E talvez que você que está em casa pode pensar, uau, que ministério, que coisa maravilhosa. Mas talvez Deus esteja te chamando para um ministério, para algo na sua vida que você não sabe. E esta mensagem é um testemunho daquilo que Deus é poderoso para fazer com homens e mulheres que se colocam nas mãos dele e dizem assim como o profeta Isaías, eis-me aqui, né? Eis-me aqui, usa-me, Senhor, usa-me para o louvor da tua glória. Nós louvamos a Deus, minha irmã, por tudo que Deus tem feito na sua vida e ainda fará, Nós já estamos no final do nosso programa, Eleni, mas eu gostaria muito que a irmã deixasse, para nós finalizarmos este programa, uma palavra final sobre o papel da igreja no trabalho de capelania. Uma mensagem que pudesse ser agregada a tudo aquilo que a irmã já falou, mas uma palavra final para encorajar ou para desafiar a igreja a se envolver mais com esta obra que está aí nas nossas, diante de nós, ao redor de nós, e nós precisamos. Uma palavra final. Muito bom. Acho que a primeira coisa é nós experimentarmos, vivermos, aplicarmos a palavra à nossa vida diária. Então, o primeiro texto que me vem à mente é Mateus 11, 28, onde Jesus nos convida: vinde a mim todos vocês que estão cansados e sobrecarregados, e eu os aliviarei. Porque quando nós experimentamos o poder de Deus, a companhia dele, o interesse maravilhoso dele, o amor carinhoso, a misericórdia dele,
para com as nossas vidas a cada dia, nós queremos doar tudo isso que nós vivemos. Nós queremos compartilhar, não queremos ficar parados, não conseguimos ficar parados. Então, eu creio que, primeiro, a igreja tem que viver esse amor, porque o Senhor tem muita alegria em nos mostrar o campo onde Ele quer nos levar a atuar. Capelania empresarial, capelania em desastres, capelania escolar, capelania condominial. No seu condomínio você pode fazer capelania. Capelania entre idosos. Quantas casas de idosos estão necessitadas? E capelania hospitalar também. Mas existem muitas áreas. Capelania até entre motoqueiros. Então, o campo é vasto demais e o Senhor vai estar usando a sua vida, transbordando o seu amor para que você possa levar o seu evangelho e crescer nesse exercício diário de fé. Segunda coisa é nós podermos confiar cada vez mais profundamente no Senhor, mesmo quando nós vivemos os momentos dolorosos na nossa própria pele. Eu creio que um dos versículos que eu mais gosto, que eu tenho experimentado constantemente, principalmente nos últimos anos aqui na minha vida, está em Salmo 56:3. Em me vindo temor, hei de confiar em ti. Nós ficamos temerosos pelas coisas sobre as quais nós não temos controle, sobre as enfermidades que nos alcançam, sobre as perdas que nós vivemos, como perda do trabalho, perda do prestígio, perda de dinheiro, tantas perdas. E isso nos angustia, nos paralisa, nos deprime, nos abate. Mas quando nós levamos tudo isso ao Senhor e falamos, Senhor, eu estou com medo, eu estou inseguro, eu estou apavorado diante dessa situação, mas eu quero confiar no Senhor, eu quero ver o que o Senhor é capaz de fazer, eu quero experimentar e deixar que o Senhor trabalhe em meio ao meu sofrimento para que o caráter de Cristo seja forjado de maneira cada vez mais profunda na minha vida. Em me vindo temor, eu hei de confiar no Senhor. Então, eu creio que a igreja preparada através da experiência com o Senhor, e Ele nos permite passar por vales áridos, e Ele vai nos transformando em meio ao deserto, e vai nos fazendo florescer, frutificar, e fazer desses vales áridos mananciais. Daí nós temos o que contar para os outros. Porque o paciente, quando você vai visitá-lo, ele não quer que você chegue e pregue para ele um sermão. Ele quer que você o ouça, que você sinta a sua dor, que você se aproxime dele e que você conte para ele o que Deus fez na sua vida, que pode fazer na vida dele também. E por isso, essa vida em Cristo faz com que a igreja floresça, que ela dê fruto em qualquer lugar. Onde o Senhor o colocar, é para a honra e glória do nome dele. E para muitos frutos que vão glorificar o seu nome também. Amém. Que bênção, minha irmã, que bênção ouvir tudo isso que nós estamos ouvindo no programa de hoje. Eu louvo a Deus pela sua vida, por todas as pessoas que Ele tem usado nesse ministério tão exuberante, tão lindo. Que Deus te abençoe profundamente. Muito obrigado pelo seu tempo precioso. Para nós é um prazer e uma alegria poder ouvi-la e saber daquilo que o Senhor tem feito, né, na sua vida, no seu ministério. Mande um grande abraço para o pastor Gavin e que Deus abençoe muito a sua vida. Muito obrigado. E você que está em casa aí nos acompanhando em mais um Sextou com Você. É uma alegria muito grande poder servi-los a cada sexta-feira. O Sextou com Você é esse ambiente
onde nós conversamos sobre a palavra de Deus, sobre a obra de Deus, a igreja, o reino de Deus e tudo aquilo que Deus tem feito em minha vida, em sua vida e na vida de tantas pessoas, na obra evangelística, na obra missionária, na igreja local. Que Deus te abençoe e até sexta-feira que vem com mais um programa Sextou com Você, aqui da Igreja Presbiteriana da Lapa. Até lá! Obrigado por acompanhar o Sextou com Você. Aqui estudamos temas bíblicos e teológicos importantes para a vida cristã. Ative o sininho e receba as informações da Rádio IP Lapa. Que Deus abençoe a sua vida.